Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, os que estão aqui presentes. E neste momento, elevamos nosso pensamento a Deus, que é bom, que é justo, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Agradecemos, primeiramente, por a vida e por podermos estarmos aqui reunidos em nome do Pai. E pedimos sua bênção, sua proteção e a luz de entendimento, para que possamos sair daqui um pouquinho melhores e sabendo um pouquinho mais da palavra do Mestre. E vamos fazer a oração mentalmente, que o nosso Mestre ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja. E agora vamos pedir à espiritualidade amiga, aos nossos mentores da Casa Espírita, que nos ajude a ter mais entendimento sobre o planejamento reencarnatório, que é o tema da exposição da nossa colega do Centro Espírita, Marilúcia. Obrigada, Catisa. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. E também boa noite a todos os nossos irmãozinhos que estão aqui, desencarnados, assistindo esta palestra. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos acompanhe sempre. Que eu possa, essa noite, passar um pouquinho do conhecimento que pesquisei, usando como fonte o Livro dos Espíritos, e outros livros da codificação. O tema dessa noite, ele é muito importante para a gente. Quando a gente fala em planejamento, a gente sabe que para uma coisa acontecer e ela for boa, ela deve ser planejada. Assim acontece com o nosso processo reencarnatório. Como ele é planejado? De que forma esse nosso processo, esse nosso planejamento, ele foi planejado? Será que foi do jeito que a gente quis que fosse? Será que foi aleatório? Como aconteceu? Será que a gente, de repente, chegamos em uma loja, encontramos aquele monte de corpinho lá no cabide, de todos os jeitos, a gente escolheu aquele corpo que a gente queria? Cabelo, os olhos, e assim por diante. Será que a gente escolheu assim? Será que o nosso planejamento foi assim? Porque se fosse assim, a gente não reclamava tanto. Uma hora eu tenho cabelo crespo, eu quero ter liso. Como eu queria ser grande quando sou pequeno, a gente não ia reclamar se a gente escolhesse, né? Com certeza, a gente não escolheu. Porque a gente ainda não tem a evolução suficiente para escolher o nosso processo reencarnatório. No livro Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: reencarnação é a redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça divina, que o espírito em débito é constrangido ao resgate de si próprio através da reencarnação, porquanto, frente à lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. E essa frase eu fiquei pensando, com certeza, a justiça divina, ela não vai excluir que a gente
porque a gente tem consciência do que é certo ou errado, se a gente já está aqui, a justiça divina não vai nos eximar do que a gente tem que passar. Né? Se temos que passar, a gente vai passar. Depende de nós a gente conseguir passar na sombra da derrota ou o clarão do triunfo. Essa frase nos direciona para uma reflexão muito importante, que coloca o processo reencarnatório dentro de um quadro muito maior, o quadro da redenção do espírito. Então, quer dizer, realmente, para acontecer um planejamento reencarnatório, o espírito ele tem que já estar redimido, ele já tem que já entendeu o que errou e o que tem que vir aprender. Aprendemos que o Criador criou o princípio inteligente, simples e ignorante. Ignorante no sentido de ser sem experiência, sem saber, por não ter passado por nenhuma experiência. Não tem conhecimento de vida, do viver e nem das relações do universo. Simples no ponto de vista da sua estrutura, da sua reorganização e da sua evolução. Quando esse princípio inteligente ele atinge a idade da razão, ele passa a ser espírito. Porque com a razão, ele é capaz de refletir sobre si mesmo, sobre seus atos. Ele agora tem um pensamento contínuo. E tem as suas escolhas. Ele agora exerce o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é lei divina, que nem mesmo o Criador, com seu poder supremo, na sua sabedoria suprema, ele interfere no livre-arbítrio de alguém. Nós podemos fazer escolhas, sejam vantajosas ou não vantajosas. Para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. Sabemos que o planejamento reencarnatório é um processo das etapas que passamos na evolução até chegarmos a espírito puro. Então, são vários planejamentos reencarnatórios, porque a gente passa por várias reencarnações. Mas nós não podemos esquecer que a finalidade, o porto de chegada, o destino, é a pureza espiritual. Allan Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, e diz assim: o que se torna o espírito na sua última encarnação? Quando ele já passou por todas as etapas. E os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, tudo é um processo evolutivo. Com certeza, um dia, a passos lentos, a gente vai chegar lá. Então, para que se chegue ao espírito puro, bem-aventurado, significa que não vai ter mais imperfeição moral, não vai ter mais a prática do mal, ele não vai pensar em nada disso. Não vai ter pensamento mal, nem sentimentos. Todo o sentimento do espírito superior, do espírito puro, é somente para o bem. E o nosso planejamento reencarnatório, ele está dentro desse processo. Funciona como uma escola. Ao final do ano letivo, se faz aquele conselho e vê se o aluno realmente está apto para passar de ano. Se o aluno está apto para passar de ano, né, aqueles professores, eles falam que ele já está apto para uma outra oportunidade, uma outra escola. Mas se ele não está apto, ele vai retornar novamente e refazer tudo novamente. Assim somos nós. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, Justiça Divina, no Código Penal da Vida Futura, deixa bem claro que para cada imperfeição
existe um gênero de sofrimento. E conclui dessa forma, que nós temos um conjunto de sofrimento que é proporcional ao conjunto de imperfeições morais. Portanto, quando eu me purifico das imperfeições morais, eu me torno um bem-aventurado, sucessivamente. Então, reencarnação é um instrumento de purificação. No livro Missionários da Luz, o orientador Alexandre fala do Sigismundo para André Luiz. E ele fala assim: Sigismundo presentemente voltará ao rio da vida física. Olha a frase dele. Sigismundo presentemente voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao resgate preciso. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou, em lamentável competição armada, já se encontra na crosta desde muito e há 4 anos religaram-se nos egos do matrimônio. Então, essa história de Sigismundo é muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção foi a vida física como um rio. Então, se a vida física é como um rio, o rio é uma experiência. E o rio está representando que a vida flui como um rio. Do berço ao túmulo. E não é um lago, porque o lago é parado. E a vida, ela está em constante transformação. O nosso corpo, ele está sempre se transformando. O ambiente em que a gente mora, em que a gente vive, tudo está fluindo e nada é estático e está sempre em transformação. Como um rio. Sigismundo, ele precisava reencarnar por conta daquele resgate, que significa preparar o mal praticado. Ele precisava se aperfeiçoar, se desfazer daquela impureza espiritual. Então, ele precisava se redimir. Como eu falei no início, reencarnação é redenção. Tudo estava preparado para que Sigismundo regressasse à companhia da vítima e do inimigo, do pretérito, no sentido de santificá-lo. De conformidade com a permissão dos nossos maiores, os espíritos bondosos, ele seria o segundo filhinho do casal. Então, vejamos, a mãe do Sigismundo era a vítima, uma criatura que ele desviou lá no pretérito. O pai do Sigismundo seria aquele que ele assassinou. Aí começa o processo. Durante o sono, Sigismundo, então, vem e encontra a mãe. Durante o sono, para que comece o processo de fecundação. Porém, o pai, no desdobramento, ele encontra Sigismundo e vê quem? Não o filho, mas sim o inimigo. E aquele inimigo, ele se assusta. Ele não aceita que aquele inimigo vai ser o filho dele. Então, houve um processo, houve a misericórdia de Deus por meio da espiritualidade superiora que conseguiram fazer com que Adelino amolecesse o coração e recebesse Sigismundo como seu segundo filho. E a gente entende que Sigismundo, ele estava colhendo aquilo que plantou naquele momento. Como a gente colhe o que planta.
Deus é bondade suprema, mas também Deus é justiça suprema. O Criador não nos afasta dos nossos erros. É a lei de responsabilidade. Na reencarnação, nós encontramos o terreno que nós plantamos, semeamos e cultivamos a vida inteira. Nós não vamos encontrar nada mais, nada menos do que aquilo que a gente cultivou. Se a gente cultivou o ódio, nós vamos encontrar o ódio. Se a gente cultivou a paz, a gente vai encontrar a paz. Exatamente, é evidente que a justiça divina possui também um componente de misericórdia, que é esses nossos irmãos espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, que vêm ao nosso socorro. Assim como no caso do Sigismundo. Aí aconteceu um fato muito interessante, eu estava estudando esse fato, que era de uma mulher, de um cantor muito famoso, de um grupo muito famoso. Então ela ficou grávida. Ela foi no médico com o marido fazer ultrassom. E o médico chamou o marido, assim, no particular, longe dela, e sentou mais o marido e disse assim: se eu fosse ter um filho excepcional, eu não queria. E você? Ele disse: eu também não. Eu não quero um filho excepcional. Ele disse: pois é, mas a tua esposa está esperando um filho excepcional. Ele disse: mas eu não quero. Daí o médico disse: pois é, eu posso dar um remédio para expelir. Daí ele disse: pois é, mas então eu tenho que conversar com ela. Daí chegou e falou, o médico falou para a mulher, e daí o marido disse que ele não queria. Ela disse: pois é, mas eu quero. Não é só tu que vai decidir, eu quero esse filho. Ele disse: então é o nosso fim. Daí ela disse: então, se é o nosso fim, a gente para por aqui. Porque eu vou ter esse filho. Que coisa boa. Naquele momento, a justiça divina, a misericórdia estava atuando, que ela aceitou, que ela queria. Ele ficou 40 dias sem conversar com ela, porque ela queria ter o filho. Depois ele pensou e talvez que naquele momento a misericórdia também estava atuando para que ele aceitasse. Ele disse: então tá. Então vamos aceitar, eu vou te ajudar. E tiveram uma menina, Dal. Ele disse que até hoje é a coisa mais linda da vida dele. Só que é tipo assim, ó, o caso do Sigismundo. O que essa menina, esse espírito, podia haver com ele? Podia ser um inimigo, né? Que ele repeliu, que ele não queria. E depois, a espiritualidade, então, com a ajuda da espiritualidade, ele aceitou e hoje ele diz que é o amor da vida dele. Então, isso, a gente, é contínuo na vida da gente. A reencarnação, se a gente olhar lá na nossa família, quem são os nossos familiares? Aqueles que nós precisamos aprender, talvez resgatar alguma coisa com eles. A gente tem que pensar desta forma. Aquela pessoa lá na minha casa, que às vezes dá tanta dor de cabeça, que não me escuta, por que será que não me escuta? O que tem a ver comigo aquilo ali? A gente tem que pensar. Kardec pergunta os espíritos assim: no estado errante, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito de consciência tem previsão das coisas que vão acontecer durante a vida? Então já é o espírito de consciência, né? Que sabe das coisas. A resposta: ele próprio escolhe.
ele escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele escolhe o gênero de prova, mas tem um livre-arbítrio, porque se naquele caminho que ele está percorrendo, a prova está ali. Se veio algo para ele decide se vai ser bom ou não para ele. Mas na maioria das vezes, as coisas não acontecem assim. O espírito pode escolher as provas e as tribulações que vir, ele pode aceitar. Aceitar sem esmorecer. Eu aceito ter filhos, mas aquele filho pode vir doente. Então, naquele momento, eu não posso esmorecer diante da situação. Eu aceito me casar, mas meu marido adoeceu, eu tenho que cuidar dele numa cama, mas eu aceitei me casar. Aquilo ali, se eu aceitar, é melhor para mim. Todas, como diz os espíritos, não é bem o termo. Nós escolhemos o gênero das provações. Os detalhes são as consequências. Então, a gente sabe que o gênero da prova é escolhido. Fácil. Eu vou nascer aqui no Brasil, eu vou ajudar, eu vou morar na Gaivota, mas, e daí? Na Gaivota não tem um ônibus para mim trabalhar, não tem um carro, eu vou de bicicleta, eu vou a pé, eu vou ter que dar um jeito, né? Mas eu vou ter que trabalhar. Eu escolhi morar aqui, eu escolhi dessa forma. Porque tudo é aprendizado, e esse aprendizado para nós temos que tirar de forma valiosa. Todas as coisas são aprendizados para nós, todas. Seja um aprendizado que nos deixa assim indignada, tem um aprendizado naquilo ali. Se a gente for pensar, por que eu estou passando por isso? Vamos voltar lá atrás um pouquinho para ver por que eu estou passando. Às vezes, na comida, numa doença, eu exagerei de alguma forma. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas nem sempre acontece na reencarnação dessa forma. Tem aquela reencarnação compulsória, né? A reencarnação compulsória é uma saída para os espíritos pouco evoluídos, que ainda eles são muito apegados a matérias. Então, eles precisam da ajuda dos espíritos superiores até para fazer o planejamento reencarnatório deles. De forma que eles não podem escolher como vão vir, porque eles têm que vir resgatar. Dessa forma, como o espírito não é capaz de planejar a sua reencarnação, são os guias, são os mentores, como eu falei. E quando traçamos as diretrizes de uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no percurso dessa nossa vida. Porque quando a gente traz alguma coisa, seja aqui, na nossa vida terrena mesmo, a gente traça alguma coisa na nossa vida profissional, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, assim é a nossa reencarnação. Quando a gente traça que vai vir fazer tudo bem direitinho, a gente não imagina, às vezes, os obstáculos que nós temos que enfrentar. E Jesus, o nosso Mestre Divino, ele nos deixou muitos exemplos para que a gente enfrentasse os obstáculos. Nas parábolas que ele nos contava, quando ele acalmou o mar, e o mar representava o quê? As tribulações da nossa vida, quando a gente já não aguenta mais e a gente clama por Deus, a gente clama por Jesus naquele momento e ele acalma o nosso coração. Só que para isso nós temos que nos redimir e clamar e pedir ajuda. Eles estão aqui por toda parte, a espiritualidade bondosa, para que a gente peça ajuda.
Existem muitas reencarnações que funcionam como drásticos, né? Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo. Esses amigos são esses que eu falei, que são os nossos irmãos espirituais da espiritualidade bondosa. Embora que esse remédio, às vezes, ele seja muito amargo. E quando a gente reclama muito da vida, por que a minha vida é tão ruim? Por que eu sofro tanto? Nós estamos dissolvendo, aquele remédio amargo que estamos tomando, é para nos purificar nesta nossa vida. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. E é preciso quebrar, portanto, as algemas que fungimos para nós mesmos. Nós nos aprisionamos. Nós nos acorrentamos. E muitas vezes essas correntes, elas nos aprisionam tanto que nos sufocam. Não nos deixam ser livres, não nos deixam pensar, não nos deixam agir. Escolhendo, por exemplo, muitas vezes a gente escolhe nascer lá na espiritualidade, no meio dos malfeitores. Quando a gente está aqui, no meio, a gente reclama porque está aqui. A gente lá na espiritualidade, a gente às vezes, não, eu vou nascer em algum lugar bem pobre, para poder, lá na espiritualidade, ajudar. Só que quando eu chego aqui, eu me vitimizo. Eu não ajudo. Aí se eu digo assim, não, eu quero nascer com problema nas pernas. Porque assim eu vou evoluir melhor. Aí aqui, todos os dias eu reclamo porque eu tenho um problema. E isso acontece com a gente. A gente sabe que se a gente tomar uma estrada cheia de sulcos, de buracos, se a gente não se cuidar, a gente cai. Até um carro, vamos supor que a gente ande na estrada com os carros nessa chuva cheia de buraco. Se a gente, às vezes, não cuidar, não andar devagar, um pneu estraga. Assim é a vida nossa. Mas se a gente andar se cuidando, a gente vai conseguir passar por aqueles obstáculos e seguir em frente. Depende de nós. Agora, se a gente passar correndo, a gente vai cair, vai se machucar ou vai estragar o nosso carro também, tá? A gente tem que ter prudência. Esta é a nossa vida. Ignoras, muitas vezes, contudo, em que ponto cairás. Mas, se fores prudente, com certeza vai vencer. Então, a gente sabe que lá no nosso planejamento, a gente já escolheu tudo certinho para nós. Então, cada um de nós não é vítima de nada. Cada um de nós não é coitadinho, tá? Nós temos tudo para nossa evolução. Certinho, a dose certa, tá? Ninguém é coitadinho. Ai, que dó de fulano. Dó não. Ele escolheu vir assim. Ou foi necessário que ele viesse assim. Se o gênero das provas é escolhido, os reveses não escapam à razão. Aí teremos que criar essas defesas. E essas defesas que a gente cria, essas defesas, elas têm nome. Essas defesas são a humildade de eu pedir ajuda, o amor no coração. Tudo isso são defesas. Porque se eu preciso de ajuda, eu peço. Porque a humildade é a melhor arma para nós. E o amor também. Como a semente lançada à terra, brota e cresce para frutificar. O espírito também, ele retorna à carne para aperfeiçoar-se, produzindo frutos de exemplificação cristã. O corpo
que recebemos, as experiências pelas quais passamos na Terra, refletem as nossas necessidades espirituais, consoante nossas atitudes na edificação do fruto que nos aguarda, segundo a nossa programação. Assim como acordamos diariamente para prosseguir em nossa jornada, construindo, aprendendo e retificando, reencarnamos inúmeras vezes, objetivando nossa evolução, espiritual, sempre. Assim, diz Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Para encerrar, lá no Evangelho, Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Porque o Espírito de Deus dá a vida a quem ele quer. Quando Jesus fala isso, é quando ele fala para Nicodemos. Nessa fala de Nicodemos, ele fala isso para o doutor da lei. E quando ele fala isso para o doutor da lei, nos remete assim, lá na criação. Diz, Deus, no primeiro dia, Deus criou isso. No segundo dia, Deus falou isso. E vai assim, Deus falou, cria-se a luz e a luz criou. Não é assim? Só que quando Deus foi criar o homem, Deus fez bem a imagem dele com muito carinho e soprou. Ele não disse, faz-se o homem. Ele soprou o sopro divino. Se a gente tentar soprar o sopro divino, nós não vamos conseguir por muito tempo. Então, eu só queria falar esse final para vocês, que nós somos o sopro divino. Vamos sair daqui lembrando que nós somos o sopro divino. E vamos guardar esse sopro divino com muito carinho. Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos. Muito bom, Pedro, saber que nós somos esse sopro divino, né? Vamos para casa até mais animado. Se nós escolhemos o que viver, pelo que a palestra falou, e é verdade, então vamos estar preparados para o que tivermos que passar. Com sabedoria, com amor e com muita humildade. E nessa humildade, nesse amor, agora nós vamos fazer a segunda parte, que é a nossa caridade. Porque só pensar em nós, pouco nós progredimos. Quando a gente faz pelo outro, nosso progresso acelera. E na nossa caridade nós vamos pedir para aqueles que ficaram nas nossas casas, mesmo que sejam aqueles difíceis de lidar, que normalmente são os que estão mais próximos de nós. Porque amar os que estão longe, sem saber os defeitos, fica bem fácil. Mas aqueles que estão ali do nosso lado não é muito fácil. Vamos pedir por eles. Pedimos também para aqueles que trabalham conosco, aqueles que nós encontramos pela rua, que às vezes nem olhamos nos olhos, estão precisando de nós. Vamos pedir para aqueles que se encontram nos cárceres, nos hospitais, nas ruas, desanimado, desabrigado, com fome, com qualquer mazela da vida. Vamos pedir também por aqueles que são vítimas de tantas coisas, vítimas das guerras, vítimas de tantos absurdos, dos demandas. E nessa luz desta nossa gratidão por estarmos aqui, vamos fechando nossos olhos para o nosso passe coletivo. Imaginamos ao redor de nós, nessa casa de luz, esses espíritos bem-aventurados, que são os espíritos puros, que
nos assiste agora e que eles derramem sobre nós suas energias curadoras para o nosso corpo, para o nosso espírito, para que possamos começar a cultivar dentro de cada um de nós a sementinha da paz e do amor, para que ela seja semeada por onde quer que nós vá. E assim, agradecido, fazemos a oração que o nosso Mestre, que amor, bondade e luz nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os lugares. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todos os males. E que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que possamos sair daqui melhores que chegamos, com o coração refletindo esse amor.